Tarde, bom dia, boa noite. Aqui mais uma vez, professor Cleciano. Queria nesse vídeo estar falando sobre os usos do modo do imperativo, tá certo? Na parte de reflexão sobre a língua do nosso conteúdo de língua portuguesa. Espero que todos estejam bem, estejam aproveitando o tempo que tem de folga para poder estudar mais, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que esse conteúdo está na página 131 do livro de vocês. Então, qual a importância de se estudar o modo imperativo? Vamos relembrar alguns aspectos do modo imperativo, para que ele serve. Lembrando lá que o modo imperativo é utilizado para quando a gente quer dar uma ordem ou fazer um aconselhamento, quando você dá uma série de instruções a serem seguidas, tá certo? Então você vai dizendo o que aquela pessoa deve fazer, quais são os cuidados, por exemplo, quando você vai dar uma série de regras, de informações, você vai dizendo o que aquela pessoa tem a obrigação de fazer, tá certo? Então, nós precisamos ter isso em mente e vamos ampliar também alguns conceitos para aprofundar mais o conhecimento que temos desse modo e o seu uso. É importante saber usá-lo com desenvoltura e conhecer todas as suas possibilidades, tá certo? Lembrando que esse vídeo a gente vai introduzir o assunto e nos próximos a gente vai aprofundando mais, tá ok? Então vejam aí, ó. Modo usado para dar uma ordem ou advertência. Empregado quando se deseja fazer um pedido ou dar uma ordem a alguém. O modo imperativo é o modo verbal com menos tempos verbais, em comparação com os outros modos usados na língua portuguesa. Modo indicativo e modo subjuntivo. Subjuntivo foi o que nós vimos recentemente, tá certo? O modo imperativo é dividido apenas entre modo afirmativo e modo negativo, sendo que neste último tempo é necessário adicionar o não para conseguir fazer a conjugação correta do verbo. Então, diferente dos outros modos, o imperativo vai ter só duas formas, né? Afirmativo e negativo. Não é possível conjugar verbo na primeira pessoa do singular eu em nenhum dos dois tempos verbais usados no modo imperativo, porque não há como dar uma advertência, direção ou ordem a si mesmo. Então, exemplos de frases no modo imperativo. Não corra, faça aqui a sua inscrição. Venham todos para a sala de jantar. Não fume aqui dentro, lute como uma garota. Não esqueça o seu compromisso, João. Então você observa que são todas ordens ou advertências. É o que é típico do modo imperativo. Próximo aí. Então, o modo imperativo afirmativo. Nesse tempo verbal, a formação da oração é feita através de uma afirmação. Exemplos. Compre esta blusa. Traga uns potes de geleia. Então, você tem aí duas afirmações, utilizando o modo imperativo, e duas ordens ou advertências. O modo imperativo negativo. Nesse tempo verbal, a formação da oração é feita através de uma negação. Para conjugar o verbo, acrescenta-se o não na frente. Veja os exemplos. Não compre esta blusa. Não tragam os pacotes de geleia. Então, pelo fato de serem só esses dois modos, esses dois tempos verbais, no modo indicativo, imperativo, então se torna bem mais fácil, né? Segue aí, ó. Então, esse texto aqui é o que tem no livro de vocês e a gente vai utilizar para perceber alguns verbos sendo utilizados no modo imperativo. Você já vai percebendo aí quais são esses verbos que estão sendo utilizados no modo imperativo, tá certo? Diz assim, ó. Atenção nas férias. Pipas próximas da rede elétrica são um perigo. Solte pipas apenas em campos abertos ou parques, sempre afastados das redes elétricas. Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa. Eles são como condutores de energia e podem causar choques fatais. Não use cerol. Além do risco de ferir ou mesmo matar, o cerol costuma cortar os fios de alta e baixa tensão. Se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, é perigoso tentar retirá-la, pois o movimento dos galhos pode provocar curto-circuito e choques. Se você prestou bastante atenção, nos três primeiros pontos nós vamos ter bastante o uso aí do imperativo, tá certo? Solte pipa, nunca use, não use cerol. No quarto exemplo é um pouquinho diferente, mas a gente vai utilizar isso também nas questões. Aí observe as questões aí só para a gente exercitar um pouco.
Ver se vocês entenderam. Então, 3 questõezinhas básicas. Primeira questão. O trecho que estamos analisando é estruturado em itens e contém recomendações. Tranquilo. Em cada item há um comando, isto é, uma parte em que se diz aquilo que o leitor deve fazer para evitar acidentes. Obviamente vão estar no modo imperativo esses comandos. Identifique esses comandos nos itens a seguir. Então você vai ter o item aí. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. É a pergunta aí que é feita, o que você tem que fazer, o comando, é identificar o verbo no modo imperativo, tá certo? Vocês observem aí e rapidamente conseguem fazer. Resposta, recolha a pipa. Claramente aí a ordem sendo dada, verbo utilizado no modo imperativo afirmativo. Item B. Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Então, você tem aí também o verbo sendo utilizado junto com a negativa, né? A palavra não. Então, imperativo negativo. Não solte pipas. Bem simples, dá para acompanhar. Segunda questão. Entre as recomendações de segurança, apenas uma não apresenta um comando direto. Aqueles quatro comandos, somente uma não tinha uma recomendação, um verbo sendo usado no imperativo. Então aí fica a pergunta. Que recomendação era essa? Se você observou bem lá, o quarto ponto, que dizia se a pipa cair e tal, tá certo? Se a pipa cair numa árvore, então tem que ter cuidado para não estar encostando no fio. Se você ler lá a questão todo, o item, quarto item, não tem uma recomendação, não tem uma ordem, tá certo? Algo que você precisa ou não fazer. Item B. Mantendo o sentido original, insira um comando direto no item que você identificou na atividade anterior. Então você vai ver essa quarta recomendação, que não tem um comando direto, não tem uma ordem. Vocês vão reconstruir a frase, reconstruir o período, inserindo um comando, uma ordem. Então, como ficaria? Se a pipa caiu em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, não tente retirá-la, pois o movimento dos galhos pode provocar curto-circuito e choques. Não tente imperativo negativo. Lá no texto não estava, a gente incluiu aqui, permanece o mesmo sentido e você pode usar claramente. Terceira e última questão. Retome os verbos de cada comando e observe as formas verbais. Então, no item A nós temos: elas estão no modo indicativo, no subjuntivo ou no imperativo? Aqueles comandos lá do texto. Em qual modo eles estão? Tranquilo, né? No imperativo, com exceção do quarto item que não tem um comando direto, uma ordem. B. A quem o autor se dirige ao empregar essas formas verbais? Se você prestar atenção, quando alguém dá um comando, dá uma ordem, está se dirigindo diretamente a alguém. Então, a quem esse autor está se dirigindo quando ele emprega aqueles comandos, aquelas ordens, na forma verbal do imperativo? Dirige-se diretamente ao leitor. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que estejam bem, continuem estudando e a gente se vê em breve. Até o próximo vídeo.